Nós vamos dar sequência à pregação, na exposição dos 10 mandamentos. Né? A gente já teve bastante aprendizado até agora, né? Que os 10 mandamentos ele foi instituído, né, por Deus, né, para que nós, filhos de Deus, buscássemos um padrão de excelência, né, um padrão conforme a vontade de Deus, um padrão de santidade. Mas a gente vê que é impossível em nós mesmos a gente atingir esse padrão que nos pede os 10 mandamentos. Né? Nós não somos capazes. Né? Nós só conseguimos atingir esse padrão em Cristo. Né? Porque a nossa completude, a nossa plenitude é nele. Né? Então vamos dar sequência, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 20, versículo 12. Petrão, é NVI a minha, tá? Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão importante, que é a tua mensagem, que é a tua palavra, que o Senhor fala conosco através dela. Nós pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor nos ilumine através da tua presença e que o teu Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que a tua mensagem, a tua palavra, ela caia em nosso coração como um solo fértil e que a gente possa buscar viver em conformidade à tua vontade, em conformidade à tua palavra, buscando glorificar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus. Honrar pai e mãe, a fim de que tenha vida longa na terra. Esse é o único mandamento que ele é acompanhado de promessa. Nós vamos falar disso mais para frente. Honrar pai e mãe para que tenhas vida longa na terra. Então, ele é um mandamento que ele é acompanhado de uma promessa. Né? E nós vamos ver que a palavra de Deus, ela se cumpre. Né? O não cumprimento desse mandamento, ele implica no não cumprimento dessa promessa. E o contrário é verdadeiro também. O cumprimento desse mandamento implica no cumprimento dessa promessa. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, nós vemos 2 exemplos diferentes, 2 formas diferentes de um filho tratar o pai. Um dos filhos desonra ao pai ao vender sua parte da herança e abandonar o pai, ir embora. O outro filho também desonra o pai, ele fica com o pai. Mas quando o filho que foi embora retorna ao pai, ele fica enciumado pela festa que o pai dá para o filho que retorna. Ele fica com ciúmes, ele também desonra o pai. O que vemos nessa parábola é que sem Cristo nós jamais seremos capazes de cumprir nenhum mandamento.
honrar pai e mãe não quer dizer que não iremos falhar, não iremos cometer erros, porque nós ainda somos pecadores. Mas quando nascemos de novo, o amor de Cristo, ele vai se aperfeiçoando em nós. E sempre nos traz de volta para o caminho. Sempre quando a gente erra, quando a gente comete um erro, uma desobediência, quando a gente peca, o Senhor, por amor, nos traz de volta para o caminho. É por isso que sem Cristo é impossível nós cumprir qualquer mandamento. Qualquer mandamento. Vemos a atitude do filho que foi embora, que ao perder tudo, ele foi embora, perde tudo, tudo que a herança que ele pegou, ele gastou, ele perde tudo, mas ele se arrepende. E ele vem embora, ele volta para o pai. E o arrependimento é uma marca do cristão. O arrependimento é uma marca do Filho de Deus. E ao vir embora, essa atitude gera muita alegria. E ele honra o pai dele através do arrependimento. Essa mensagem que nós estamos vendo agora, ela tem por título dar honra a quem merece. E nós vamos ver isso mais para frente. Sem o cumprimento do grande mandamento, qual que é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Sem o cumprimento do grande mandamento, é impossível a gente dar honra a quem merece, né? Porque o Senhor, quando nós nascemos de novo, Ele nos adotou como filho, né? Então, a nossa vida aqui na terra, ela é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que a gente honra a Deus, consequentemente a gente vai honrar pai e mãe, com a completude em Cristo. Honrar pai e mãe é reconhecer que não se é autossuficiente ou autoexistente. Esse é um passo importante no caminho para a humildade. A arrogância, ela pode até produzir notoriedade, né? Mas a humildade e a gratidão são as bases de uma vida longa e próspera. Nós vemos Jesus e Paulo mencionarem esse mandamento. A gente vê em Mateus 15, versículo 4, que diz assim: pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será executado. Isso é Jesus dizendo aos discípulos. A gente vê em Marcos, capítulo 7, versículo 10. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. No Antigo Mandamento era assim, né? Essa era uma lei. A gente vê Paulo dizendo em Efésios 6, versículo de 1 a 3: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Obedeça ao seu pai no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa,
É o primeiro e único mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Este mandamento e os outros mandamentos, eles têm a ver com o relacionamento humano. Então, a gente percebe que o nosso relacionamento com Deus, ele interfere de maneira direta na sociedade. Nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, né? Com os pais, com os irmãos, com as autoridades, né? O Senhor, porque nós vamos ver isso mais para frente também. Ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais perante aos olhos de Deus. Mas o Senhor institui sobre nós a autoridade. E essa autoridade é dada por Deus, está na Bíblia. É dada por Deus. A gente gostando ou não. E a gente deve respeitar as autoridades. E a primeira autoridade que nós temos, terrena, humana, são os nossos pais. Que nós não éramos autoexistentes. Estou falando de autoridade terrena. Nós não éramos autossuficientes. Então, a primeira autoridade que o Senhor constitui sobre nossas vidas são os nossos pais. Ao tratar nosso pai, ao tratar o nosso próximo como o Senhor nos trata, nós estamos adorando a Deus. A maneira que a gente se relaciona com o nosso próximo é uma adoração ao Senhor. A maneira que a gente trata e cuida dos nossos velhos, né? Dos nossos senhores mais experientes, uma vivência muito maior do que a nossa, é uma adoração a Deus. Há muitas famílias disfuncionais, há muitas famílias destruídas, há muitas famílias em campo de guerra. Jovens, nós que ainda temos pais, esses jovens, né, se refere aos jovens e a nós, independente da idade, que ainda temos pais, né? Devemos obedecer e honrar a nossos pais. Isso é uma ordenança, né? Isso daí não está em imposição, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, isso daí não está em posição de opção, não é opcional, né? Nós devemos obedecer pai e mãe. E quando a gente discordar, o que é natural, devemos fazê-lo com muito respeito. Com muito respeito. Não devemos ser motivo de tristeza para nossos pais. Se nós cumprirmos esse mandamento, como está escrito, nós seremos felizes, bem-sucedidos e bem-aventurados, como nos diz o versículo: a fim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra. Que quem nos deu? O Senhor nos deu. Assim, você construirá um futuro promissor, terá vida longa na terra. Honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que Deus nos dá. Nós sabemos e cremos na palavra de Deus. Nós cremos. Porque a fé, ela
ela não é a fé salvífica, ela não é algo que brota em nós porque a gente quer. Porque se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum de nós. As circunstâncias simplesmente nos engolem. É assim, né? É assim. Mas a fé é um dom de Deus. E essa fé que o Senhor nos dá, esse dom que o Senhor nos dá, nos faz crer no que está escrito na palavra dele. E a presença do Espírito de Deus nos faz crescer em santificação para buscarmos cumprir o que está escrito na palavra dele. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela se cumpre. É fato. Ela se cumpre. A gente querendo ou não, a palavra de Deus, ela se cumpre e ela vai se cumprir. A gente vê isso em Números 23, 19, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. E com base na palavra de Deus, é fato e verdade que se não honrarmos pai e mãe, nós não teremos vida longa e plena nessa terra. Muito mais do que ter vida longa em anos, em idade, é ter vida plena, irmãos. Não faz sentido nós termos uma vida longa, viver 90 anos, 100 anos, sem ter uma vida plena, vivendo uma vida vazia. Não faz sentido. A gente viu em Eclesiastes, Salomão fala, é tolice, é correr contra o vento. A prosperidade vai muito além da questão financeira. A prosperidade que a Bíblia relata tem a ver com a completude, com a plenitude. E nós só somos plenos e completos em Jesus Cristo. Somente nele. Somente nele. Nossas forças nunca serão suficientes para a gente ter essa plenitude, essa completude. E cumprir os mandamentos em Cristo. Honrar pai e mãe em Cristo. Em Cristo, mesmo com nossas falhas, nós honraremos pai e mãe. Porque o Senhor sempre vai nos trazer para a vontade dele de novo e fazermos honrar pai e mãe, honrar a autoridade. Em Cristo nós conseguimos, fora dele, impossível. Fora de Jesus Cristo não há vida plena, não há vida longa, não há vida próspera. Como eu disse, nós honrar pai e mãe é impossível em nós mesmos. Nós não conseguimos honrar pai e mãe, conforme a Bíblia nos ordena, sem a graça de Deus. Portanto, a plenitude, a completude desse mandamento, nós só conseguimos em Cristo. Porque quem é a graça? É Jesus Cristo. Ele é a graça. Em Mateus 22, 36 e 38, eu vou repetir de novo aqui o grande mandamento que nos diz. Aqui os discípulos perguntando a Cristo: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Agora veja a profundidade desse mandamento.
Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Então é em verdade. De toda a sua alma, em espírito, e de todo o seu entendimento, intelecto, intencional. Então a gente vê aqui uma completude para a gente cumprir esse mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, alma, coração e mente. De todo o nosso ser, devemos buscar acima de todas as coisas, devemos buscar cumprir o grande mandamento. Eu estou enfatizando bastante no grande mandamento, que sem ele não há cumprimento dos 10 mandamentos. A gente deve buscar amar a Deus em verdade, em espírito e de todo o coração, acima de toda e qualquer circunstâncias que nos balançam, que nos abatem, acima de todo e qualquer erro e pecado que a gente possa vir a cometer. A gente deve amar o Senhor de toda forma e de toda completude, porque nele a gente tem perdão, nele, através dele, a gente expressa o arrependimento e nele a gente volta ao caminho de santificação. O grande mandamento é uma das afirmações fundamentais da aliança de Deus com Israel. Israel é importante na nossa vida, irmãos? Totalmente. É o início da igreja. É o início do povo de Deus. Nós fazemos parte desse povo, do povo escolhido de Deus, né? A gente vê em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9, olha a profundidade disso também, que a gente vai ler aqui. Ouçam com bastante atenção, irmãos, e quem estiver lendo, acompanhe e ouça com bastante atenção. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensinem-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus, ela tem que estar em nosso coração. A gente vê aqui a todo instante. A gente tem que estar praticando, lendo, ensinando, aprendendo na palavra de Deus a todo instante, né? Sem um relacionamento profundo com Deus, a nossa caminhada se torna e se tornará muito mais difícil, porque a questão não é a salvação. Uma vez que nós somos salvos, nós somos salvos.
A obra de Cristo ela é irreversível. Mas a questão é que é tolice. Não faz sentido nós vivermos aqui nessa terra debaixo de um propósito que Deus tem para cada um de nós, se não for para viver a sua vontade, se não for para viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. A partir que o nosso Rei veio a essa terra, a partir do momento que o nosso Rei, Salvador, veio a essa terra para servir, sendo Deus, nós já temos aí um propósito, que é sermos servos. Sermos servos de Deus e servos de nossos pais. Não há a menor possibilidade de cumprimento do mandamento, de cumprir pai e mãe, honrar pai e mãe, sem honrarmos primeiro a Deus, sem o cumprimento do grande mandamento. A plenitude só encontramos em Cristo. Quando nascemos, as pessoas mais importantes na nossa vida são nossos pais. Eles são as pessoas mais importantes na nossa vida. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos em Cristo, a pessoa mais importante da nossa vida passa a ser Deus, porque Ele nos adota como filhos. Então aí a gente vê a relação, né, do grande mandamento com o quinto mandamento. Deus nos adota, nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo, Deus nos adota como filhos. E em Cristo, nós honramos nossos pais, honramos pai e mãe. Então a gente vê que o grande mandamento, ele está alinhado com todos os 10 mandamentos instituídos por Deus a Moisés. E Deus, Ele é um pai que não compactua com a rebeldia. Deus, Ele é um pai que Ele não compactua com a desobediência. Ele sempre vai nos exortar, Ele sempre vai nos corrigir, porque Ele é um pai zeloso, Ele é um pai que ama. Isso é amor, e a gente deve glorificar a Deus por essa exortação, por essa correção. Você imagina se Deus não nos exortasse, não nos corrigisse, onde a gente estaria agora? Imagina, se deixasse não precisa entregar a gente nas mãos do inimigo, não. É Deus nos entregar por nossa própria conta. É o suficiente para a gente se destruir, né? O ser humano, ele tem essa capacidade. Isso daí está no nosso coração, né? Depois de Adão, nós passamos a ser assim. Mas não, Deus, Ele é um Deus que ama. E como está escrito em Hebreus 12, 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Glória a Deus. Eu, no começo da minha conversão, irmãos, no começo não, que a gente fala, eu fui converter, quem converte é Cristo, né? Mas é uma maneira de dizer, a gente tem. Mas depois de um ano que eu estava na igreja, eu estava no processo, mas a transformação de conversão, a gente está sendo transformado a cada dia, né? Até o grande dia. A gente não está longe de estar pronto. Nós estamos no processo. Mas a minha salvação, a minha transformação, foi de mais ou menos depois de um ano que eu estava na igreja. Os irmãos que me acompanham há mais tempo, né? Marcelo, Betão, Daiane, Jefinho, irmã Romilda, irmã Lourdes, acho que a irmã Aline, a irmã Fran, o Juan, o irmão Paulão, a Lúcia. Mas assim, e
E eu tinha uma vontade de renunciar. Aquilo que não me trazia peso, começou a me trazer muito peso, muita culpa. Eu deixei de fazer algumas coisas, né? Eu renunciei muitas coisas. E eu não entendia, porque aquilo lá estava trazendo dor, estava sendo difícil para mim. E eu não estava entendendo, porque eu confesso que eu não tinha muito entendimento, conhecimento da palavra. Eu não tinha, né? O Espírito do Senhor já habitava em mim, mas eu não tinha muito conhecimento da palavra. E teve uma noite que o Senhor me deu em sonho. Estava dormindo, Hebreus 12:6. Eu nem sabia que tinha Hebreus na Bíblia, irmãos. Eu nem sabia. E era por volta de 3 horas da manhã. Eu tive esse sonho e acordei. Eu fui procurar a Bíblia para ver o que significava e se tinha Hebreus 12:6. Aí estava escrito, né, que Deus, na linguagem da Bíblia que eu tinha, que Deus disciplina quem Ele ama e açoita quem Ele aceita como filho. E aquilo lá me trouxe uma alegria para o meu coração, que eu entendi que muito maior do que a dor e o sofrimento que eu estava passando, Deus tinha me aceitado como filho. E eu olhava para a minha condição, falava, não é possível que Deus me aceitou como filho. Ele escolheu o pior para aceitar como filho. Eu estou dando esse exemplo para a gente ver o tamanho do amor de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, quando nós somos corrigidos e exortados por Deus, é porque Ele nos ama. E se Ele não fizer isso, a gente vai para longe dele. E é uma coisa natural do ser humano. Por mais, não se trata de ter bom caráter, não se trata de ter boa índole, porque nós não temos boa índole, nós somos pecadores. Por ser correto, não se trata disso. Se trata de nós nascermos pecadores. Nós precisarmos de um Salvador e de um Consolador, que é o Espírito de Deus, né? E a gente vê a ação da Trindade na nossa vida. Nós fomos criados, a nossa relação com nossos pais terrenos, ela é para a sociedade um reflexo da nossa relação com Deus, né? Então a sociedade, ela olha para nós, e a maneira que a gente trata o nosso pai e a nossa mãe, elas vão enxergar um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Isso é muito sério, né? Porque a nossa vida, as pessoas olham a nossa vida e sem a gente perceber. Você não sabe disso, mas muita gente está sendo encorajada a buscar o Evangelho. Nós não somos o Evangelho, mas nós somos carta-vivos de Deus, nós somos uma ponte para o Evangelho. E através da nossa vida, da nossa conduta, da nossa vida em Cristo, da nossa obediência, da busca pela prática da palavra, muitas pessoas são encorajadas a buscar o Evangelho, né? E a forma como a gente trata os nossos pais, a forma do cumprimento do 5º mandamento, ele reflete a maneira com que a gente se relaciona com Deus, que é o nosso Pai Celeste. Nós somos criados para a glória de Deus, irmãos. Isso significa que temos que honrá-lo. Temos que viver com temor, com obediência e com gratidão a Ele, independente de qualquer coisa, independente das dificuldades. Da mesma forma, o 5º mandamento nos manda honrar, obedecer e ter gratidão aos nossos pais. Assim como eu acredito que muitos irmãos têm pais aqui que não são conhecedores da palavra. Isso só nos traz a responsabilidade de honrá-los mais ainda, porque nós somos. Por não ser conhecedores da palavra, muitas vezes eles podem agir
e falar de forma diferente do que a Bíblia nos manda fazer. Nós podemos discordar, mas com respeito, porque eles são autoridades sobre nós aqui na terra. O cerne desse mandamento está na belíssima lição de Deus, que a velhice deve ser valorizada. Mas, infelizmente, nós vivemos num tempo em que a juventude se tornou idólatra. A juventude se tornou idolatria. A juventude se tornou idolatria. Não é nem idólatra, a juventude se tornou idolatria. E a velhice um problema pesado para a família e para o Estado. Este mandamento também foi estabelecido por Deus para colocar em ordem o caos que é vivido nesse mundo. O mandamento, os 10 mandamentos, foi para colocar em ordem, um padrão. Deus nos deu um padrão para seguir. E o 5º mandamento não é diferente. Para colocar em ordem o caos que o mundo é desde quando existiu, e só está piorando, e não vai melhorar. Não vai melhorar. Não adianta a gente ter expectativa que vai haver melhora, porque não vai. A melhora está em Cristo, está na palavra de Deus, está no nosso processo de santificação, está no Espírito de Deus que habita em nós, para que essa melhora seja através de nós e reflita na sociedade, e reflita nos nossos pais. Esse mandamento é tão sério que nós vemos escrito um pouquinho para frente em Êxodo 21:17. Está escrito assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Era assim no antigo mandamento. O cumprimento deste mandamento é tão importante que não beneficia somente os próprios filhos, não beneficia somente os pais, mas traz benefício à sociedade. O cumprimento desse mandamento pode mudar a sociedade. Honrar pai e mãe mudam a sociedade. Muda o contexto em que estamos vivendo. Se todos nós honrássemos pai e mãe, assim como a gente deve honrar o Senhor, muda a sociedade. Então vai muito além de beneficiar nós, né, de ter vida longa na terra, que é a promessa. Vai muito além de trazer benefício aos nossos pais, mas muda a sociedade. Uma sociedade que concede à velhice lugar de honra desfrutará desse mesmo lugar um dia. Nós vivemos, infelizmente, um tempo onde a velhice ela é desprezada, mas ela é muito valorizada nas Escrituras. Ela é muito valorizada por Deus. Devemos honrar nossos pais não somente com palavras, mas com a nossa vida, servindo como inferiores a nossos pais, que são superiores. Como eu disse, todo aquele que nasceu de novo está a serviço do reino. Nós vemos isso no Evangelho. Jesus ele veio a esse mundo para servir. Jesus ele veio a esse mundo como Deus, e a gente vê ele honrando o Pai durante todo o Evangelho, honrando a Deus, honrando ao Senhor e servindo.
devemos honrar com respeito, que um inferior deve ter a um superior. Irmãos, como eu disse aqui, Deus nós não, ninguém, eu vou repetir isso aí que é muito importante, ninguém é melhor que ninguém. Mas nós temos que ter em mente que Deus, Ele concede pessoas para exercer autoridade sobre nós, né? Nossos pais são nossas primeiras autoridades aqui na terra. Isso também se estende para governo, para nossos chefes. Eles são autoridades sobre nós. A gente tem que respeitar, tem que honrar. Assim como Jesus, a gente viu o exemplo de Cristo, né, que é autoridade sobre a igreja. Jesus superior, igreja inferior. A igreja tem que honrar a Cristo. No mundo em que vivemos, nós experimentamos vários extremos. Dentre elas, as pessoas se considerarem melhor do que as outras e as pessoas não respeitarem autoridades. Nós vemos que Deus colocou, né, como eu disse, sobre nós autoridades, devemos honrá-las. E nós pais, nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos diante do Senhor. Se a gente não criar nossos filhos diante do Senhor, nossos filhos não vão cumprir o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Se não fizermos isso, se não criarmos nossos filhos no Senhor, nós estaremos de maneira indireta induzindo nossos filhos à rebeldia. Estamos de forma indireta os incentivando a não respeitarem as autoridades, sendo que o cumprimento do grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, sem esse mandamento, nossos filhos não serão capazes de honrar pai e mãe. Então nós temos que pensar nesse mandamento como geração. Nós somos uma geração que nós estamos tendo o privilégio, independente da idade de cada um aqui, nós estamos tendo o privilégio, nós temos o privilégio de termos sido escolhidos por Deus, salvos. Nós estamos tendo o privilégio de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles venham honrar pai e mãe, ensinem os filhos deles, para que os filhos deles venham honrar pai e mãe. Você entendeu como é que Deus ele trata as gerações? Então é muito importante isso daí, que a gente ensine, nós pais, ensinar nossos filhos nos caminhos que eles devem andar. Em Efésios 6, versículo 4 nos diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Conselho do? Aí nós vamos lá para Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que quem nos deu? A gente vê que está totalmente ligado. Está totalmente ligado. Fora do Senhor não tem nada. Não tem honra pai e mãe, né? Não tem. É impossível ser cumprido. Devemos lutar para que nossos filhos aprendam a honrar a Deus. João Calvino, ao comentar o Decálogo,
nos ensina a obedecer nossos pais com reverência, obediência e gratidão. E a nossa reverência a nossos pais, ela está totalmente ligada à maneira como a gente reverencia a Deus. Ela está totalmente ligada com a reverência que nós temos a Deus, com o temor que nós temos a Deus. A gente vê em Deuteronômios, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então a gente vê muito semelhante ao que está escrito em Êxodo 20:12, se repetindo, reforçando o que está escrito em Êxodo. Reverência tem a ver que nós devemos honrar nossos pais e devemos cuidar deles. E não há desculpa para não fazer isso, irmãos. Não há desculpa para não fazer isso. Nós podemos falhar, mas sempre devemos buscar fazê-lo, porque isso é uma ordem. Isso não está colocado a nós como opcional, né? Quando honramos e respeitamos nossos pais, assumimos que temos a aprender com eles, assumimos que estamos dispostos a mudar conforme seus conselhos, por respeito às suas palavras, por respeito à sua autoridade, por respeito à sua experiência, por respeito à sua vivência, por respeito a Deus. Nós nunca devemos nos dirigir aos nossos pais achando que sabemos mais que eles. É nós que temos a palavra de Deus em nosso coração, irmãos, e devemos ter isso mais firmado ainda. Se agirmos de forma contrária, achando que sabemos mais que nossos pais, como diz Salomão, nós estamos sendo tolos. Daqui a pouco eu vou falar o que quer dizer ser tolo. A gente vê em Salmo 119, 9, escrito assim: como pode um jovem manter pura sua conduta? Ali está escrito seu caminho, vivendo de acordo com a tua. Tem alguma possibilidade? Esse jovem se estende a nós, que ainda temos pais e mães terrenas, para quem tem pai e mãe terrena. Tem alguma possibilidade de nós mantermos pura a nossa conduta em nós mesmos? Só de acordo com a palavra do Senhor. Só de acordo com a palavra do Senhor. Se não vivermos de acordo com a palavra do Senhor, não temos a menor possibilidade, né? Se acharmos que sabemos mais que nossos pais, nós estamos sendo tolos. Eu volto a repetir, irmãos, isso não quer dizer concordar. A gente pode enxergar erros nos nossos pais que é evidente, que estão contrários à palavra. Nosso pai, quem tem pai que não é conhecedor da palavra, a gente pode discordar, mas com muito respeito e amor, porque eles continuam sendo autoridades sobre nós. Devemos obedecer primeiro a Deus. A Deus, em primeiro lugar. E se alguma conduta de nossos pais,
algum conselho de nossos pais fugir da palavra, por obediência a Deus, nós devemos discordar, mas com respeito e amor, porque eles continuam sendo autoridade sobre nós. Salomão, ele diz, né, que fala muito em Eclesiastes sobre o tolo. E o tolo é aquele que não sabe, mas zomba de quem sabe mais e tem mais experiência. Está totalmente relacionado com orgulho. O tolo é aquele que não sabe, mas não quer aprender. Ele prefere continuar sem saber do que dar ouvidos e aprender com o mais experiente, que é o caso de nossos pais. Irmãos, para finalizar aqui, a gente vê, né, na Bíblia, tem várias passagens da consequência de não ouvir os anciões. Né? Nossos pais são nossos anciões. De não ouvir os mais velhos. Né? A gente vê em 1 Reis, capítulo 12, versículo 8 a 19. Isso aqui é uma aplicação para nós, dentro da palavra de Deus. O rei Roboão, que era filho de Salomão, ao assumir o reino, ele preferiu ouvir o conselho dos mais jovens. Então o rei Roboão, ele foi aconselhado a ouvir os anciãos sobre aumento de impostos, manter impostos, mas ele preferiu seguir o conselho dos mais jovens, quem era da sua turma, digamos assim, da sua idade, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos. E o final disso foi trágico. Foi trágico. Ao seguir o conselho dos mais jovens e ignorar o conselho dos mais experientes, os anciãos, ele aumentou a taxa de impostos sobre o povo de Israel. Isso acarretou numa revolta e numa consequência que dura até hoje. Foi a divisão do reino de Israel. O reino era unificado. E Roboão preferiu dar ouvido aos mais jovens, em vez de ouvir os mais experientes, os anciãos. Ele aumentou a taxa de impostos, isso daí gerou uma revolta e houve a divisão do reino. Temos exemplos na Bíblia e muitos exemplos no mundo, no decorrer dos anos, que o não cumprimento do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, que é dar a honra a quem merece, implica em consequências para a nossa vida e para a vida da sociedade como um todo, para as próximas gerações. Como cumprimento também implica de maneira positiva para a sociedade e para as próximas gerações. E reforçando, irmãos, nós jamais conseguiremos cumprir o 5º mandamento, honrar pai e mãe, se não estivermos em Cristo. Isso daí é diário. Esse relacionamento com Deus, nós com Deus, ele deveria, né, a começar de mim, todos nós, ser intensificado a cada dia, para que a gente esteja mais sensível à vontade de Deus, ao direcionamento do Espírito, e dê a honra a quem merece. Jamais conseguiremos cumprir o 5º mandamento se não cumprirmos
o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que essa sua palavra fique, né, em nosso coração, né, e que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude, né, a estarmos honrando a Ele, a cumprirmos o grande mandamento, para que a gente possa, né, estar honrando os nossos velhinhos e possa estar ensinando a palavra do Senhor a nossos filhos, para que nossos filhos estejam honrando a nós e os netos nossos estejam honrando aos nossos filhos. Amém, irmãos?